Vou demonstrar para vocês com números, né? Com números quanto a gente pode sim, ainda tem condições de crescer e não entregar os pontos. Bem, primeiro, obviamente que a nossa solução passa por esses dois aqui. Claudinei Oliveira, o nosso técnico, e o nosso presidente. Eu sei que está todo mundo na bronca com o presidente, eu também estou, todo mundo está, um planejamento horrível, e a gente já falou sobre isso, todo mundo já falou sobre isso, a imprensa vive falando sobre isso, é o papel dela, quem tem um canal pode denunciar também, né? É o papel, só que eu não quero falar mais do mesmo, eu não quero falar aquilo que todo mundo já fala, né? Eu acho que isso vai cada vez mais trazendo um negócio negativo. O negócio já está negativo, já está pesado, né? Se todo mundo já faz, bora olhar o outro lado e deixa a galera continuar, deixa a imprensa fazer o que tem que fazer, que é criticar mesmo, tá certo, né? Bora tentar olhar o outro lado. Primeiro, não conheço a diretoria, não conheço ninguém, nem do que seja auxiliar do assessor, mas de uma coisa eu tenho certo, galera? Se por um lado, obviamente isso serve para qualquer espectro de política, né? Seja em clube, seja em política institucional, em geral, cara, os caras realmente eles têm um grupo político que raramente pensa numa coletividade, né? No entanto, é isso que a gente tem. A gente não tem para onde correr. A gente vai depender do presidente, é ele quem aperta o botão da contratação, assim como a gente vai depender do técnico, que é ele quem escala o time. Então, claro, já está todo mundo cobrando e, pessoal, eu sei que essa galera pensa no umbigo deles, mas tu acha mesmo que um presidente, principalmente agora, ele vai querer entrar para a história como o cara que rebaixou o Paysandu? Ele pegou o Paysandu na Série B. Tu acha que ele vai querer entrar? Não vai. Ainda que ele pense no umbigo dele, ainda que ele seja individualista, vai pensar, pô, eu não quero ser o presidente que vai deixar o Paysandu rebaixado. Tem conselheiro, um clube não é assim. Claro que o presidente que tem o poder da caneta, mas não é assim. Ah, eu faço o que eu quero. Tem conselho executivo, conselho fiscal em cima, tem aqueles conselheiros antigos da antiga que fica lá em cima, que acham que mandam no clube e muitas vezes mandam também. Pode fazer um impeachment. Então, tu acha que esse cara não está querendo tirar o Paysandu? Claro, claro que está querendo, né? Porque ele pensa numa coletividade, porque ele é bonzinho? Não. Ele também está pensando na pele dele. Então, assim, galera, quem quiser criticar, critica, e eu acho que ou a gente critica e xinga o time, o planejamento com razão, mas eu não quero me aprofundar nisso, porque isso já tem muito na internet. Eu quero agora buscar com vocês qual seria o nosso caminho para a gente sair dessa, né? A gente ainda faltam 27 rodadas, eu sei que o time não apresentou nada que pudesse ser positivo, só que a gente vai partir do princípio que essa galera, tanto o técnico quanto o presidente, que deve contratar mais gente, já começou a contratar, saiu gente. Então, ou seja, a gente basicamente está reformulando aí pelo menos 40% a 50% do time com um técnico novo. Então, qual seria o caminho? E eu começo aqui com o caminho de junho. E o que é legal, o pessoal fez uma live com o Bruno, né, o Bruno do Bruno News, que é um parceiro aqui do canal, e aí eu, naquela agonia de fazer conta, disse, Valbi, agora não é momento de conta, agora é momento de a gente vencer e a cada passinho ir somando ponto. Eu concordo com ele, mas eu acho que agora a gente tem que vencer e fazer contas por etapas, infelizmente. Ah, mas poxa, o Paysandu nessa situação, pô, um absurdo, a gente está fazendo conta na 11ª rodada. Galera, time grande passa por isso também. Já viram Corinthians, Palmeiras, São Paulo já foi lanterna muitas vezes de Série A, já foi lanterna. Fez continha, saiu da zona de rebaixamento e ficou. Né? Assim como infelizmente já teve time grande, estava na lanterna, ficou na zona e não superou. Então a gente tem as duas coisas, já teve time Vitória na Série B, já fez continha e saiu. Sport na Série B já fez continha e saiu. Time grande passa por isso também. Não vamos pensar que a gente é bi-brasileiro, a gente é campeão dos campeões, a gente já participou de Libertadores, a gente vai passar por isso também. Por que vocês acham que o rival vive zoando a gente agora? Para eles tanto faz, eles não têm título, eles não têm conquista, já ficaram anos sem série, já ficaram um monte de ano na Série D. Então, eles estão acostumados, não vai sair no jornal nunca que o rival está na Série C. O que vai sair é o Paysandu. Por quê? Porque o Paysandu é time grande e tem história. E como eu até fiz um tweet lá, time grande que tem história passa por isso, e time grande que tem história tem que superar isso aí. E qual é o caminho disso aí? Olha só.
Junho a gente vai ter 3 jogos em casa, ou seja, junho nós vamos disputar 9 jogos. Galera, eu não estou falando nada de... E eu nem estou dizendo que nosso time vai virar um super time, não. Com pequenos reforços que a gente está ganhando, que não é o supra-sumo, será que a gente não tem condição de 9 jogos a gente ganhar 7 pontos? Desculpa, de 9 pontos. Será que a gente não tem condições de 9 pontos a gente ganhar 7? Porque olha só, se a conta é dos 27 jogos, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minutinho. Pronto, tá aí. Se a conta é que dos 27 jogos a gente tem que ganhar 12, porra, mas Valbi, por que 12? Se a gente tem 4, se a gente ganhar 12, a gente vai a 36, com mais os 4 dá 40, não é 45 que salva. Só que lembre que é o seguinte, se a gente ganhar 12, sobram 15 jogos. Obviamente que desses 15 a gente vai empatar pelo menos 5. Então a conta não é 50% de aproveitamento. A conta é ganhar 12, né, para a gente ir a 36 com 4, 40. E logicamente que a gente vai ter pelo menos mais 5 empates. Então, vejam que, claro, não é o melhor cenário, não é um cenário legal, mas não é um cenário para entregar pontos, não. Não é um cenário para entregar pontos. Eu vou, inclusive, mostrar aqui o aproveitamento do técnico quando ele subiu o Avaí. Então, mas vamos por partes, tá? Vamos por partes aqui do mês de junho. Eu quero falar com vocês do mês de junho, né? E aí quero falar aqui com vocês do mês de junho, deixa eu apagar aqui o 27. Bem, de 9 pontos a gente ganha 7. Será que é tão absurdo assim? Olha só, a gente vai ter Botafogo na Curuzu, depois a gente joga com o rival, que o mando é deles, mas é em Belém, e depois a gente pega a Ferroviária também na Curuzu, ou seja, tirando o rival, todo mundo concorrência direto para esse momento agora. Então a gente vai ter 3 jogos em Belém. Olha só a conta, isso é um absurdo, a gente ganhar o Botafogo, né? Vai lá, rival, como é clássico, eu vou botar um empate e depois ganhar a Ferroviária. Não vejo nenhum absurdo. Então, veja que se o nosso aproveitamento deveria ser menos de 50%, porque são 12 jogos de 27, aqui a gente já ultrapassa muito a meta nesse mês de junho, porque a gente faz muito mais de 50% de pontos. E eu não estou falando de otimismo barato aqui, não. Eu estou falando de uma realidade possível, né? Que é ganhar 2 times que não são lá essa Coca-Cola, que é Botafogo e Ferroviária. Aí você vai dizer, mas a gente não ganhou do Criciúma, que não é lá essa Coca-Cola. Sim, mas a gente está partindo do pressuposto que o time vai melhorar com um técnico novo e com reforços, ainda que não seja 2 melhores reforços, certo? Então veja que a gente não tem todo esse ponto para entregar. Agora eu vou além, bora lá ver o técnico um negocinho aqui, ó. Aí, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Na Série B de 2016, esse técnico, ele teve um aproveitamento para subir para o Avaí, quando ele assumiu, de 12 vitórias em 17 jogos, um aproveitamento de quase 80%. E não é o que a gente precisa não, tá? Não é o que a gente precisa. De 27 jogos, a gente precisa das mesmas 12 vitórias. Então, pô, não dá para confiar. Se o cara conseguiu de 17, 12 vitórias, com 27, será que a gente não consegue 12 vitórias? Mas ele também passou pelo Guarani, quando o Guarani estava naquela situação e não conseguiu resolver. Legal, mas a gente tem que focar aqui naquilo que deu certo. Porque o que deu errado e o que vai dar errado já vai dar errado. É focar no que dá certo e tentar repetir. Então, galera, eu sinceramente, ó, deixa eu até colocar aqui, ó. Aí, galera, ó, 27 jogos falta pra gente. Com 12 vitórias, a gente escapa. A gente escapa. Mas a gente tá nessa... Beleza, galera, é o que um time grande passa. Já falei pra vocês que é um time grande passa. E eu vou dizer pra vocês, né, dentro daquilo que eu falei, que eu vinha conversando com o Bruno. Se a gente fizesse 7 pontos aqui no mês de junho, provavelmente a gente não vai sair. Mas a gente passa a poder ter condições de crescer. Quer ver? Olha só, bora dar uma simulada rapidinho lá. Vamos dar uma simulada aqui rapidinho na tabela. Ó, olha aqui, ó. Olha o que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Se a gente der uma simulada rapidinho aqui na tabela, ó, vamos lá. Aqui. Atualmente, infelizmente, a gente se encontra aqui com um ponto fora. O corte deve ficar em 10 no final dessa rodada, né? 6 pontos. Então, vamos lá. Quem não interessa pra gente na simulação, a gente vai colocar a vitória do visitante, tá? Aqui no rival, só para dar uma secada, a gente vai colocar 1-1. O Criciúma, infelizmente, a gente vai colocar 1-1, porque o Vila Nova está lá em cima,
né? O Goiás a gente vai colocar em casa a vencer, o Avaí a gente vai colocar, né? Não interessa, Atlético e Amazonas, né? Vamos sem um otimismo maluco, um otimismo normal, que dê ali o empate, né? Bacana, vamos para a 12ª rodada. Lembra que a gente vai chegar até a 13ª nesses 3 jogos. Então, obviamente, no rival a gente vai botar vitória. Atlético Goianiense e Curitiba, a gente vai botar a vitória do Atlético Goianiense. A Chape a gente vai botar a vitória porque é o visitante, que não interessa pra gente, aqui não interessa pra gente, aqui também não interessa pra gente. Obviamente que pra gente a gente vai botar a vitória, né? Criciúma e Amazonas, a gente vai botar a vitória do Criciúma, infelizmente. O Atlético, a gente vai botar o empate, que é um time que tá ruim das pernas. E o Volta Redonda, a gente vai botar o empate, porque é contra o Avaí, que tá brigando lá em cima. E na 13ª rodada, que é o final, vamos dizer, dessa nossa primeira etapa, a gente, obviamente, vai botar a derrota do Volta Redonda. Aqui não interessa pra gente. O Amazonas, como vai pegar o Vila Nova, vamos botar um empatezinho aqui, vamos botar um empate. Ferroviário e CRB também, como vai pegar o CRB, vamos botar um empate. Goiás vencendo o Atlético em casa. E, obviamente, aqui a gente colocou como um empate, né? Como uma possibilidade de empate para fazer 7 daqueles 9 pontos. O Operário não interessa pra gente, vamos botar até aqui o empate, tanto faz, não interessa. Vamos torcer aqui, obviamente, também nada delirante, que o América faça a sua parte. E o Botafogo e Chape, que dê pelo menos um empate. Então, faltou simular a 14ª rodada, obviamente a gente vencendo, né? A gente vencendo, a gente ficaria com 11 pontos, né? Repare que a gente ficaria com 11 pontos, e aí os outros que a gente secar, vamos lá, ó, os outros que a gente secar, vamos botar um placar normal, né? Sem loucura de otimismo, que o cara vai perder de goleada em casa. O Amazonas jogando em fora, obviamente perderia. O Botafogo também perderia jogando fora, né? Vila Nova ganharia do... O Criciúma jogando com o Avaí, como é clássico, vamos botar um empate. O Atlético jogando com o rival, vamos torcer que empatar, né? Porque o rival, pelo menos por enquanto, briga. E o Volta Redonda com o Operário que está brigando, um empate. E, obviamente, a gente ganhar. Então, repare que sem um otimismo maluco, resultados comuns, ou no máximo, aqui ali, um que está brigando com a gente ganhar, e aí eles ganhem 2 pontos a mais. Mas repare que, olha só, ao final da 14ª rodada, repare que ao final da 14ª rodada a gente não sai, mas a gente fica ali na beira, a 1 ponto de sair. E aí, a partir daí, como a gente estaria na 14ª rodada, a gente ainda teria pelo menos mais 24 jogos. Então, repare que não é um negócio de todo absurdo, né? A gente teria mais 24 jogos para voltar a brigar, a sair com uma regularidade. E mais, outra coisa, no primeiro turno, olha só, quem a gente vai pegar aqui no primeiro turno? A gente ainda pega, ó, no primeiro turno, depois da 14ª rodada, que é o nosso, vamos dizer assim, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, pronto. Aqui depois na 15ª rodada, olha quem a gente ainda pega. A gente ainda pega Atlético, né? Atlético Goianiense, que começou a brigar também. A gente pega no primeiro turno ainda, a gente pega o Amazonas lá fora, dá para beliscar ponto. No primeiro turno a gente pega o Atlético, concorrente direto, né? E pronto, e finaliza o primeiro turno. Então, galera, veja que lá com a nossa simulação, ó, e vocês viram que não foi uma simulação louca, não. Nesses 3 jogos foi uma simulação comum. A gente chegaria aí dos 7 pontos, dos 9 pontos, a gente fazer 7, a gente chegaria na biqueira de sair. E se a gente vencesse o rival, que também não é de todo absurdo, fazer 9 de 9 pontos, mas aí eu já acho que a gente está um pouquinho acima do tom, porque eu acho que, seja ganhar do rival, a gente empataria o outro, enfim. Eu acho que 7 de 9 pontos está razoável, né? A gente vencendo o rival, que seria um degrau acima, a gente inclusive sairia da zona. Então, galera, o foco aqui, vamos dar, eu sei que a gente já deu muito crédito, eu sei que sempre o próximo é a virada de chave, mas vamos dar esse crédito dessa primeira batalha de junho, desses 3 jogos, da gente fazer 7 pontos de 9 para começar a respirar no mês de julho, beleza? Vamos, eu acho que a gente dá para ir por aí, eu acho que, se Deus quiser, a gente vai sair dessa, beleza? Já gostou? Dá o like aqui, galera, dá o like no vídeo, se inscreve no canal,
compartilha para chegar mais gente, porque isso ajuda o canal, né? A gente tem conteúdo aqui praticamente todo dia. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Saudações bicolores. Estarei lá na Curuzu. Não perdi um jogo e não vai ser dessa vez que eu vou perder. Um abraço e até a próxima.